Tudo bom, gente? Tudo bom, galera? Boa tarde ou bom dia aí, dependendo de quem for assistir, mas na verdade tem que ser no primeiro, no composto da aula, então bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre as características de substância e mistura que eu já tinha dado para vocês em sala de aula, tinha montado a lousa, mas não tive a possibilidade de dar a aula. Então, lembrando só um pouquinho o que é um fenômeno físico e um fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele que não modifica a característica da matéria, então derreter o gelo, esquentar a água, isso não muda a sua composição, continua sendo água. Já o fenômeno físico, químico, aliás, ele ocorre a transformação da matéria. Então, o que você observa aí é o prego que era de um jeito, o parafuso, né, que é de um jeito, acabou ficando de outro por causa da ação da ferrugem, do oxigênio. Queimar uma madeira, fritar um ovo, cozinhar uma carne, tudo que altera o padrão, né? Tudo que muda a característica, muda a composição estrutural, é chamado de fenômeno químico. E aí dentro de a gente entra em substância e mistura. Lembrando um pouquinho daquela organização que eu já tinha explicado para vocês. Substância e mistura. Então, primeiro que é matéria, a gente estudou em aula. Átomo, as características do átomo, isso eu tinha passado para vocês. Elemento químico. E quando eu junto os átomos, eu formo uma molécula. E aí, quando eu junto as moléculas, eu formo as substâncias. Essas substâncias elas podem ser de duas formas, ou ela é uma substância pura simples, formada por um único tipo de átomo, como você está vendo aqui embaixo, o hidrogênio, o oxigênio e o gás ozônio, enquanto uma substância composta é formada por mais de um tipo de elemento químico, como eu mostrei aí a água e também o cloreto de sódio, que é formado pelo NaCl, que é o sódio e o cloro juntos, ok? Mistura é todo material formado por mais de um tipo de substância, tá? Podem ser chamados também de componentes de mistura. As misturas elas têm composição variada, ok? As misturas elas se dividem em dois tipos, ou ela é homogênea ou ela é heterogênea. Homogênea é aquela mistura que apresenta uma única fase, tá? Então ela forma uma estrutura que eu não consigo diferenciar qual substância é qual. Eu não consigo diferenciar a água do açúcar dissolvido, tá? Então isso aí é chamada substância, a mistura homogênea. Enquanto a mistura heterogênea é aquela que eu consigo ter percepção. Há alguns anos atrás se tinha a definição de homogênea e heterogênea só por aquilo que eu via. Então, assim, se eu via a olho nu, então a água, por exemplo, misturada com sal, eu não vejo a mistura e, portanto, ela é uma mistura homogênea. E água e óleo, como está na imagem, é uma mistura heterogênea porque eu consigo ver claramente a água e o óleo. Só que mudou um pouco por causa de substâncias que têm a característica homogênea, porém são heterogêneas, como é o caso, por exemplo, do sangue. O sangue, quando você observa a olho nu, né, olhando, você percebe que ele é homogêneo, mas se você olhar no microscópio com mínimo aumento, você já vê outras células diluídas, então ele não é considerado uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea. Então hoje a classificação de homogênea e heterogênea é feito através de observação microscópica, beleza? Outra característica é como a gente separa essas misturas. A separação de mistura ela pode ser física ou química. Física é quando eu uso uma barreira, tá? Uma simples barreira para separar uma substância de outra. E química é quando eu uso produto químico, eu uso processo químico para separação, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, tá? Catação, por exemplo. Isso aqui minha avó fazia, tá? Então ela pegava o feijão, escolhia lá o feijão, que tinha alguns feijões que estavam estragados, e ela fazia a catação. Então catação é um processo manual de separação. Assim como você faz isso na sua casa, quando você, por exemplo, vai escolher uma roupa. É um método de separação simples. Você não pode pôr uma roupa de azul com rosa. Então, assim, você tem que botar uma meia branca com uma meia preta, um pé do sapato amarelo com o outro vermelho. Então, esse é um processo simples de separação, ele é manual, ok?
super tranquilo. E aí a gente tem, por exemplo, uma característica legal que são chamados catadores de papel, né? Os catadores da rua que vão fazendo a coleta de material seletivo, de lixo seletivo, né? De resíduo sólido seletivo, para poder revender. Então, chamados catadores. Eles fazem essa separação manual, beleza? Peneiração, sua avó faz, sua mãe faz, que é o que você faz, que é quando você vai, por exemplo, fez um suco, bateu o suco no liquidificador, usa uma peneira. Então você vai pegar, deixar passar partículas menores e deixar as maiores presas, tá? Principalmente em líquidos em suspensão. Pode ser sólido também, como aí peneirar farinha, areia para fazer cimento, tá? Levigação é você usar uma corrente de água para separar corpos mais densos, mais pesados, de corpos menos pesados. Aí, no caso, ele está fazendo o que a gente chama de levigação do ouro. Então, ele está fazendo aí a mineração, tentando encontrar pepitas de ouro, beleza? Ventilação é usada no ar. Normalmente se usa isso para culturas mais antigas, características mais antigas do feijão, por exemplo, que as folhas voam com o vento e as sementes e os frutos do feijão e do café, por exemplo, eles permanecem presos na peneira, tá? Separação magnética é quando você usa um ímã para separar o material. Isso é usado, por exemplo, na separação em materiais, por exemplo, de plástico. Você tritura o plástico e aí passa por um ímã que vai retirando alguns materiais que são magnéticos para talvez não machucar as pessoas e para poder facilitar o reuso, a reutilização, a reciclagem dos plásticos. Dissolução fracionada consiste em separar os sólidos usando um líquido que dissolva um dos dois, tá? Então, por exemplo, terra, areia e sal. Como é que eu separo a terra da areia, né, do sal? Eu ponho água, tá? Porque aí eu vou dissolver o sal, tá? A terra eu consigo depois separar por um processo chamado decantação. Aqui tem um outro exemplo que é a adição de sulfeto de carbono, tá? Para poder separar a substância, ok? Filtração, olha aí o exemplo mais legal, café, né? Então a separação, você deixa o pó e sai a parte do líquido, retém o sólido e separa o líquido para fazer o café. Isso a gente usa o tempo todo. Filtração você tem no ar-condicionado, você tem em outras características, mas o café é o mais conhecido, tá? Decantação é você deixar a substância mais pesada no fundo e aí você retira um recipiente, tá? Então é a forma de aí você tem mecanismos que você usa, tá? Separação de misturas homogêneas. Então vamos lá. Destilação simples é usada em laboratório para você separar substâncias com pontos de ebulição diferentes, tá? Então, por exemplo, eu quero dessalinizar a água, tirar o sal da água, eu uso esse destilador, tá? E aí a água sai purinha, 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 ok? E a destilação fracionada, que é usada muito, muito, muito para separar o petróleo. O petróleo é uma super mistura, que conforme você vai aquecendo, ele vai separando as substâncias vão saindo de acordo com os pontos de aquecimento, também chamados de pontos de ebulição. Tudo bem? Olha aí, fusão fracionada. Olha aí, eu estou dando um exemplo para vocês, para separar sólidos por meio de pontos de fusão. Prata, ouro e cobre. Então eu transformo em líquido, cada um a sua temperatura vai derreter. E aí eu vou separando o que ainda está sólido daquilo que se transformou em líquido, ok? Tudo bem? Galera, um beijo para vocês. Depois eu vou passar uma listinha de exercícios. A gente tem o nosso plantão aí disponível no DB, tá? Lá no Dom Bosco. Um beijo a todos. Até a próxima aula.